Há pouco, Paulo ele tinha saído da cidade de Bereia, e onde ele tinha sido, de certa maneira, expulso pelos judeus. Ele teve que se retirar até a cidade de Atenas, onde ele iria tentar também ali para se pregar o Evangelho. Porém, ele estava só. Ele não estava com seus companheiros de viagem. Ele estava esperando os outros 2 apóstolos que acompanhariam. Porém, durante o período que ele ficou esperando que ele chegasse, ele não ficou parado, sem fazer nada. Ele já tinha começado a fazer o seu trabalho. Como nós podemos abrir agora nossas Bíblias e ver em Atos 17, o versículo 17. Atos 17. E aqui fala que realmente ele já estava bem ativo em seu trabalho missionário na cidade de Atenas. Vocês estão sem Bíblia? Alguns ainda estão na misericórdia. A página é 113, 17 e 17. E a gente pode ver que fala assim. É a segunda também. No Novo Testamento. Verso 17. 17 verso 17. E todos na misericórdia ainda? Amém? 113. E fala assim. Amém? Por isso dissertavam nas sinagogas os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então ele já tinha começado o trabalho dele na cidade de Atenas. Ele já estava começando a discutir com os que vinham até ele, tanto os judeus quanto os sábios que estavam ali na cidade. E quando ele começou a fazer esse trabalho, alguns dos sábios que começaram a discutir com ele, os grandes homens de Atenas ficaram sabendo que tem um homem falando de uma mensagem muito singular, diferente da que pregava. Falando sobre a ressurreição de Cristo. Então, alguns chegaram até ele, como diz o verso 18, e falaram assim. E alguns filósofos de epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e ressurreição. Estava pregando sobre um homem chamado Jesus, para ele estava pregando sobre um Deus estranho. E alguns dos homens, os gregos, começaram a falar a ele que ele tomasse cuidado de falar, porque um filósofo chamado Sócrates, ele tinha sido morto, porque exatamente Sócrates tinha sido morto por ter pregado deuses estranhos. Então que ele tomasse cuidado ao falar sobre isso ali na cidade de Atenas. E começaram a se aproximar, como aqui fala, alguns epicureus e estoicos. Alguns dos filósofos daquela cidade. Atenas era uma grande cidade culturalmente falando. Até hoje, nossa cultura ocidental tem influência da cultura grega. É um povo culturalmente muito inteligente, muito avançado. Porém, quando Paulo chegou lá na cidade, o que espantou a ele foi a grande quantidade de deuses que tinha na movimentação daquela cidade rica, aquela cidade culturalmente avançada. Porém, não era atraído o coração de Paulo por aquelas imagens, por tudo aquilo que ele tinha visto em Atenas. E mesmo assim, ele insistiu em pregar a mensagem de Cristo, mesmo sabendo disso que ele corria de vida.
sendo assim, algum daqueles grandes homens de influência, porque Paulo já estava muito conhecido na cidade, até mesmo alguns homens mais conhecidos chegaram até ele para falar, inclusive, talvez até amedrontar ele, dizendo que ele poderia ser julgado morto. Então, conduziram Paulo a Areópago. O Areópago era o lugar mais respeitado de toda a cidade de Atenas. Era considerado um lugar extremo sagrado pelos atenienses. De onde vários discursos religiosos, várias discussões religiosas eram feitas ali. E conduziram Paulo até lá, para ele ser interrogado pelos grandes filósofos, poetas da cidade de Atenas. E lá Paulo ele poderia falar, discursar livremente, sem ser interrompido, pelas discussões promíscuas, sem nenhum objetivo, que é o que vocês hoje na rua faziam. Lá ele poderia discursar livremente, sem que o interrompesse. E quando ele chegou lá, interrogaram ele, como fala aqui no verso 19, no verso 20, da seguinte maneira. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, falaram assim, interrogaram a figurante da Assembleia no Areópago. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então agora eu queria questionar Paulo para saber sobre o que eles vinham pregar. Então Paulo, nessa hora de muita responsabilidade, Paulo estava com calma e confiança. E quando ele começou a falar, ele tinha uma importante mensagem que provaram que ele não era um tagarela, que ele tinha sim algo importante para falar. E como aqui está, a partir do verso 22, ele começa a fazer o discurso dele. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que sabedoria ele teve nesse momento. Ele, passeando dentro da cidade, encontrou em certo lugar um monumento. Esse monumento não era a um dos deuses da mitologia grega. Tinha lá um monumento escrito ao Deus desconhecido. Ele disse: é exatamente esse Deus que vos anuncio. Ele disse que não era um Deus novo que ele estava pregando. E ele cita que no verso, muitos dos que estavam ali no Areópago, na verdade, mesmo sendo homens orgulhosos e até culturalmente bem inteligentes, alguns deles estavam a fim de conseguir mais luz, mais conhecimento, de saber mais sobre o que Paulo estava falando. Uns estavam nele realmente de sinceridade, querendo saber o que ele queria falar. E nós podemos ver que ele começa a falar dos ídolos logo depois. E ele teve coragem de falar diante daquela assembleia de pessoas idólatras, de repreender a religião daqueles homens que adoravam os deuses, que eram inferiores aos próprios adoradores, que se eles não movessem, eles não seriam capazes de se mover. De deuses daqueles dos atenienses, que na verdade não tinham vida. E ele começou a discursar sobre os deuses que estavam ali naquele local. Como ele fala, a partir do verso em diante, verso 24, ele fala sobre primeiramente Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não havendo santuário
santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso foi a melhor maneira que ele achou de repreender o costume daqueles cidadãos atenienses que adoravam imagens que sem eles mesmos não teriam visto. Ele foi muito sábio nessa hora, pois ele poderia ter sido igual o filósofo Sócrates, grande conhecido na história. Ele poderia ter sido louco, se não tivesse sido sábio na hora de falar. Porém, ele foi. Pela maneira que ele falou, ele conseguiu até mesmo cumprir o objetivo de sua obra. De certa maneira, não foi total perda de tempo. Paulo deve ter passado aqueles dias na cidade de Atenas. E como nós podemos ver, a partir do verso 32, no verso 34 nós vemos: houve porém, já no outro página, houve porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ou seja, naquele lugar de coração muito duro, nós podemos verificar que em outras cidades eles tinham conseguido converter outras centenas de pessoas. Aqui poucas pessoas converteram naquele lugar tão duro de pregar, mas ele não perdeu totalmente o tempo dele. Um cidadão de alta importância tinha começado a seguir o Evangelho a partir daquele discurso de Paulo. E nós podemos ver como ele aproveitou nesse momento